Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática financeira. Agora a gente vai ver a conexão entre juros compostos e função exponencial. Bom, vamos iniciar com um exemplo. Suponha que um capital de R$ 500 esteja aplicado à taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos. Então, o montante em T períodos de tempo, ou seja, nesse caso T meses, vai ser o seguinte, utilizando a formulazinha aqui de juros compostos, o montante vai ser igual ao capital 500, 1 mais I. O I foi dado de 2%. Esse 2% eu posso transformar em 2 sobre 100 e dividindo 0,02. Então, está aqui, 1 mais 0,02 elevado ao tempo, porque não especificou o tempo, foi dado aqui T períodos de tempo. Somando esse 1 mais o 0,02, então a gente vai ter que o montante é dado por 500 vezes 1,02 elevado a t. Um detalhe, eu não posso multiplicar o 500 vezes 1,02, porque necessariamente devemos resolver a potência para depois resolver a multiplicação. Então, nesse caso, fica apenas essa expressão. E essa expressão que a gente encontrou, ela é um tipo de função exponencial. No caso aqui, a minha incógnita é o t. O número que está elevado a t é a base da função exponencial. Então, nesse caso, a base é o 1,02. E o número que está multiplicando o 1,02 é chamado de coeficiente. Então, nesse caso, o coeficiente é 500. De um modo geral, uma função exponencial a vezes b elevado a x é um exemplo de função exponencial na base b e coeficiente a. Para construir o gráfico desse exemplo aqui, 500 vezes 1,02 elevado a t, eu vou fazer o seguinte, construir uma tabela. Então, a minha função ali é a minha função dada pelo montante. 500 vezes 1,02 elevado a t. Tomando alguns valores aqui para t, o 0, o 1 e o 3, calculando, a gente obtém o 500, 510, 530,60. E com isso, marcando esses pontos aqui no gráfico, na verdade aqui tem mais, né? Tem aqui para o 2, para o 4, vocês podem calcular se quiser. A gente vai obter um gráfico que é um tipo de curva. Eu fiz essa mesma representação utilizando o GeoGebra, então eu peguei aqui alguns valores que marquei no gráfico, o 1, 2, 3, 4, marquei esses pontos aqui no gráfico, e aqui estão os seus valores, né, no eixo Y. O eixo Y vai estar representando para a gente o montante e o eixo X vai estar representando o tempo. Aparentemente, esse gráfico ficou, assim, lembra muito uma reta. Porém, se a gente, digamos assim, diminuir o zoom, ficaria uma coisa assim, ó. Então, aqueles 4 pontos B, C, D e E, que estão específicos aqui, observe que eles estão bem juntinhos aqui, ó. Então, eu reduzi bastante o zoom e deu para ver que realmente o gráfico é uma curva. Aqui tem um exemplo. O gráfico seguinte representa a aplicação de um capital C durante um período de 20 meses. Então, está aqui o gráfico. Vamos tentar entender um pouco esse gráfico. No tempo 0, nós temos aqui o capital 1.000. No tempo 1, 2, 3, não dá para ter certeza. No tempo 8, o capital está aqui de 2.000. Os outros aqui não dá para a gente ter uma precisão. No tempo 16, o capital está 4.000. E vai aí até o 20. Agora, utilizando o gráfico, encontre o valor inicial aplicado. O valor inicial é aqui no tempo 0, então o valor inicial, R$ 1.000. Então, na letra A aqui, vou chamar de letra A.
valor inicial. Opa, aqui. Mas 2 não. R$ 1.000. Letra B. Vou chamar aqui de A, B e C. Na letra B, pergunta a taxa de juro composto mensal utilizada na aplicação. Bom, vamos voltar aqui no gráfico para tentar buscar isso. Como eu falei antes, os pontos que a gente consegue ter uma precisão interessante é aqui no x igual a 8, ou melhor, no t, né, igual a 8, e no t igual a 16, que os montantes são 2.000 e 4.000, respectivamente. Então, vamos tentar utilizar um desse aí. A nossa fórmula de juros compostos é essa aqui. M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. A pergunta aqui nesse problema é qual é o valor do I, não é isso? Voltando aqui. A taxa, então, encontre a taxa de juro composto. A taxa é o I. Bom, nós vimos lá que o montante 2.000, a partir do capital inicial 1.000, 1 mais I, eu não sei quanto vale esse I, elevado ao T sendo 8. Então, voltando aqui no gráfico, no tempo 8, nós temos um capital de 2.000. O montante, desculpa, o montante de 2.000. E a gente viu que o capital inicial é 1.000. Então, agora basta tentar resolver essa equação. A minha intenção vai ser isolar esse I. Então, vou começar aqui com esse 1.000, que está multiplicando. Vou utilizar a operação inversa nele. Então, a gente vai ter 2.000 dividido por 1.000 igual a 1 mais I elevado a 8. 2.000 dividido por 1.000 dá 2. Então, eu tenho que 1 mais I elevado a 8 é igual a 2. Logo, o 1 mais I vai ser igual a raiz oitava de 2. E, portanto, o I vai ser igual a raiz oitava de 2 menos 1. Então, esse aqui é o valor exato. Dá para obter uma aproximação utilizando uma calculadora. Calcula lá o 2, a raiz oitava de 2. Para calcular essa raiz oitava de 2 na calculadora, vocês podem fazer o seguinte. Lembrando que o 2 aqui tem o expoente 1, então a gente pode transformar isso no 2 elevado a 1 oitavo, que numa calculadora seria 2. Aí vai ter a tecla de elevado. Algumas calculadoras têm essa tecla e outras têm um x elevado a y. Então, aperta uma dessas teclas, depois parênteses 1 dividido por 8. Fecha, igual. E aqui é uma tecla também. Então, esse comando aí vai te dar o 2, a raiz oitava de 2. E depois disso, menos 1. E aí temos a letra C agora. A letra C, qual é o montante no final de 3 meses? Então, o que eu vou fazer na letra C? Eu quero saber o montante quando T é igual a 3. Vou voltar aqui na fórmula. Montante igual a... O capital a gente sabe que é 1.000. 1 mais o I, eu vou utilizar aquilo que está ali, ó. E o tempo, 3. Daí vou ter 1.000. Dentro dos parênteses, eu posso simplificar o menos 1 com o 1. Então, sobrou raiz oitava de 2 e isso ao cubo. O 2 ao cubo dá 8. Então, aqui ficou raiz oitava de 8. Então, fazendo as contas aqui, o 8 elevado a 1 oitavo deu 1,29683955. Multiplicando por 1.000, vai dar 1.296,84, arredondando aí. Aqui tem um exercício, deem uma lida no exercício, tentem fazê-lo e, se não conseguirem,
A gente conversa sobre isso nas aulas de dúvidas. Bom, agora a gente vai ver a relação entre juros compostos e progressão geométrica. Uma progressão geométrica, ou simplesmente PG, é. Então faltou um acento aqui. É uma sequência de números reais obtida ao multiplicar o número anterior por uma quantidade fixa que chamamos de razão da PG. Ou seja, se uma sequência S, A0, A1, A2, A3, A4, assim por diante, um termo enésimo lá no meio, AN, e continua. Se essa sequência é uma PG, então, se eu dividir um termo qualquer pelo anterior, eu vou obter um número fixo Q. Ou seja, A1 dividido por A0 é igual a Q. Isso implica que A1 vai ser dado por A0 vezes Q. A2 dividido por A1 também é igual a Q. Isso implica que A2 é igual a A1 vezes Q, e aí eu vou utilizar o A1 sendo o A0 vezes Q, trazendo isso para cá. Então, meu A2 vai ser igual a 0 vezes Q, que vai chegar em A2 é igual a 0 vezes Q ao quadrado. Para o A3, de forma análoga, A3 dividido por A2 é igual a Q. Então, A3 é igual a 2 vezes Q. E pegando o valor de A2 aqui em cima, eu vou chegar que A3 vai ser a 0 vezes Q ao cubo. E para o termo n, ou seja, para o enésimo termo da sequência, esse termo dividido pelo anterior vai resultar em Q. E fazendo as substituições como a gente fez acima, a gente vai chegar na fórmula do termo geral da PG, que a n é igual a 0 vezes Q elevado a n. Aqui tem um segundo exemplo. Consideremos novamente o exemplo do capital de R$ 500 a juros compostos à taxa de 2% ao mês. Então, após um mês, o meu montante M1 vai ser dado substituindo na fórmula. M igual C vezes 1 mais I elevado a T. O T sendo 1, então chegou apenas em C vezes 1 mais I. Como 2% é 0,02, a gente chega no M1 igual a 500 vezes 1 mais 0,02, que resulta em 500 vezes 1,02. Após 2 meses, o meu M2 vai ser 500 vezes 1,02 ao quadrado. No terceiro mês, após o terceiro mês, meu M vai ser dado por 500 vezes 1,02 ao cubo. Lembrando que essas potências que estão aparecendo aqui, 2, 3, 4, é o T aqui da nossa fórmula de juros compostos. Então, após T meses, o meu montante vai ser dado por 500 vezes 1,02 elevado a T. Então, notem que o capital C e o montante ao final de cada mês formam uma PG de razão 1,02. Porque na verdade, a partir do capital. O capital é dado por 500. Para obter o M1, 500 vezes 1,02. Para obter o M2, eu pego esse valor e multiplico por 1,02, chegando em 1,02 ao quadrado. Para o M3, eu multiplico de novo por 1,02, chegando em 1,02 ao cubo, e assim por diante. No caso geral, qual vai ser a razão dessa PG? Então, o que a gente viu nesse caso específico, a razão foi dada por 1,02. E para o caso geral? No caso geral, tem a sequência. O M0 é o capital investido, C. O M1 é o C vezes 1 mais I. O M2, C vezes 1 mais I ao quadrado. Então, isso aqui é no tempo igual a 2. O M3, C vezes 1 mais I ao cubo. O Mn, ou seja, o enésimo montante, C vezes 1 mais I elevado a N. Então, a gente nota o seguinte. Dividindo um montante desse pelo anterior, eu vou ter a seguinte fórmula.
C vezes 1 mais I elevado a N dividido pelo C vezes 1 mais I elevado a N menos 1, ou seja, um número, o antecessor desse expoente de cima. Simplificando os termos, vai me resultar em 1 mais I. Então, a razão dessa PG é 1 mais a taxa. Aqui tem mais um exemplo. A seguinte PG representa uma aplicação de um capital durante 5 meses, então já deu aqui o tempo para a gente, no regime de juros compostos. E a PG é formada por 400, 412, 424,36, 437,0908. Com base na PG, calcule o valor do capital inicialmente aplicado. Então, a letra A não tem nem que fazer conta. Seria apenas buscar o primeiro termo aqui da PG, que é 400. Para a letra B, pergunta qual é a taxa de juro composto. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir um termo pelo anterior e vou lembrar que essa divisão vai resultar em 1 mais I. Então, eu vou dividir um termo pelo anterior e o resultado vai chegar em 1 mais I. Assim, eu consigo encontrar qual é a taxa, qual é o I. Então, eu vou fazer os primeiros aqui, que são mais simples. Para resolver a letra B, eu vou ter que 412 dividido por 400 resulta em 1 mais I. Fazendo a divisão aqui, a gente chega em 1,03 igual a 1 mais I. I é igual a 1,03 menos 1, 0,03. Ou seja, I é igual a 3%. Como foi dado aqui no tempo, lá no texto, que o capital foi investido durante 5 meses, então a taxa de 3% ao mês. E a letra C, o montante ao final da aplicação. O final da aplicação é quando encerrar o tempo de aplicação que foi dado de 5 meses. Então, na letra C, a gente vai ter qual é o montante quando T é igual a 5. Então, utilizando as informações que nós já temos, o capital 400, o 1 mais I, eu vou ter 1 mais a taxa de 0,03, dá 1,03, elevado ao tempo, que é 5. Agora é só fazer essa conta. 1,03 elevado a 5 dá 1,15927407 vezes 400. Aqui eu vou arredondar. 463,71. Agora a gente vai fazer um gráfico comparativo entre juros simples e juros compostos. Então, no gráfico a seguir, um deles representa a aplicação de R$300 a juro composto e no outro a aplicação desse mesmo valor a juros simples. Se a gente observar bem, um deles representa o juros simples, que a gente viu que é tem uma relação direta com função afim, e o outro representa a taxa de juro composto, que tem uma representação aí, uma referência direta à função exponencial. Eu acredito que só com essas informações, olhando os gráficos, a gente consegue já saber qual dos gráficos é qual do tipo de capitalização. Então, no regime de juro composto, qual será o montante após 3 meses e após que mês é menos vantajoso o regime de juros simples. Então, vamos tentar descobrir qual é a taxa de aplicação aqui. Apesar de que não falou aqui no texto, mas nos dois casos, a taxa é a mesma, tanto no juro simples quanto no juro composto. Então, o capital é o mesmo e a taxa é a mesma. Agora, a pergunta é,
No regime de juro composto, qual será o montante após 3 meses? Então, o primeiro passo vai ser descobrir qual está sendo a taxa de aplicação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tentar olhar aqui no gráfico, já foi dado que o capital investido foi 300. Então, sei que nesse tempo zero, aqui é 300. Foi dado aqui para mim que no tempo 1, meu montante está sendo de 600. Ou seja, após um período de aplicação, meu montante foi o dobro do capital. Logo, está rendendo quanto? Talvez nem precise fazer conta para ter essa resposta. Porque se dobrou, significa que rendeu 100%. Ou a gente pode buscar naquela formulazinha que vale para um período apenas, J igual a C vezes I. O juro foi o tanto que rendeu de 300 até 600, ou seja, rendeu 300. Então, 300 de juro igual a o capital de 300, foi o investimento inicial, vezes I. Portanto, o I vale 300 dividido por 300, 1. 1 é igual a 100%. Então, a gente já viu aí que o I vale 1, ou seja, a taxa está sendo de 100% ao período. Aí vamos à pergunta. No regime de juro composto, qual será o montante após 3 meses? Então, vamos fazer essa aqui. Qual será o montante com o T igual a 3 meses? A gente sabe que o I está sendo de 100% ao mês. E o capital já foi dado que é 300. Substituindo na fórmula, a gente vai ter capital 1 mais I. Então, fica 1 mais 1 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Então, 300 vezes 8. 2.400. E na B, após que mês é menos vantajoso o regime de juros simples? Então, a gente olha aqui no gráfico. Aqui entre 0 e 1, eu acredito que todo mundo já chegou à conclusão que essa reta cinza aqui representa juros simples, porque o gráfico da função afim é uma reta. Entre o tempo 0 e 1, a reta está acima da curva, passando uma reta vertical aqui em qualquer trecho do eixo x entre 0 e 1, a gente percebe que a reta está acima da curva. Mas após o tempo 1, em qualquer período que eu traçar uma reta vertical, eu observo que a curva verde, que representa juro composto, está acima da reta, que representa juro simples. Logo, após que mês é menos vantajoso o regime de juros simples? Após o primeiro mês. Pessoal, aqui as referências são as notas de aula do professor Aldo. Bons estudos e até a nossa próxima aula.